você que tem desejo de nos ajudar em alguma área, venha também participar com a gente. Abra sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 a 11. Nós vamos ler alguns versículos e meditar na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 ao 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus. Repita esse pequeno pedaço aqui desse versículo: tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como os apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como uma ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muitos queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados em nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, o que crestes. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Feche os teus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado a Deus por mais uma noite, nós termos esse momento glorioso na tua presença, momento de nós adorarmos ao Senhor em comunidade, como igreja do Senhor. Ó Deus, de nos reverenciarmos e prestarmos um culto a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que merece ser adorado, não só hoje, mas todo sempre, assim como os anjos eternamente adoram ao Senhor. Pai querido, que o Senhor possa falar em nossos corações aqui nessa noite, que o Espírito Santo possa falar em meu coração e eu venha ser ousado cada dia mais na palavra do Senhor, na vida, na fé, ó Deus, no caminhar cristão. Em nome de Jesus, abençoa, tira todo o impedimento que tenta tirar a nossa atenção e nos, ó Pai, ó Deus, prestar atenção e meditarmos na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar aqui nessa noite, falando em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse texto que nós lemos, fala de ousadia, no versículo 2, fala de ousadia. Eu até pedi para os irmãos para repetir comigo. E que onde você consegue e o que deve acontecer dentro de uma pessoa ousada. Assim como nos tempos de Jesus, há 2000 anos atrás,
o apóstolo Paulo, sendo influenciado por Cristo e sendo uma influência do reino de Deus aqui na terra, tendo ou sendo uma pessoa autêntica, uma pessoa livre. E há uma coisa eu entendo, irmãos, que Deus não mudou e a natureza do ser humano também não mudou. A natureza do ser humano é a mesma, sabe? Desde lá do jardim do Éden, o homem permanece o mesmo. Claro que aqueles que entregam a sua vida a Jesus têm uma vida de forma mudada através do Espírito Santo. Mas a natureza ainda, aquela natureza, a velha natureza, mesmo assim ela permanece em nós. É uma batalha contínua. Mas a pergunta para mim, para você que nessa noite, por que a ousadia é necessária? Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, com ousadia eu venho até vocês. Por que nós precisamos dessa ousadia? Irmãos, a ousadia é necessário, porque não queremos que nossa vida seja vivida em vão. O que adianta, ao término da nossa vida, ao término do nosso trabalho, 10, 15 anos, dos nossos afazeres, e a gente olhar para trás e falar assim, o que significou tudo isso? O que eu ganhei com isso? Olhar para as coisas vividas, tanto no âmbito da igreja, como na nossa vida cotidiana, os nossos trabalhos, os nossos empregos, também na nossa família, e dizer, olha, a minha vida está vazia, nada aconteceu. O que foi feito de tão importante que eu venha a ficar feliz, a ficar alegre? E a gente pode pensar assim, foi tudo em vão. Pode ser que um dia, muitos, ou até nesse presente momento, esteja com esse pensamento, e eu não gostaria de chegar nesse nível e falar assim, tudo que eu fiz foi em vão. E a ousadia, ela é necessária na minha vida e na sua vida, para que isso não aconteça. Quantas vezes já ouvi alguém dizendo, na sua caminhada cristã, na sua fase de aposentadoria, tanto no trabalho como, vamos dizer, se aposentadoria não na idade, mas aposentando, deixando seus afazeres, não tem aquele ânimo como nós que somos jovens, e olhar para trás e falar assim, olha, o que adiantou tudo isso? Que coisa eu fiz? Irmãos, e para que as nossas vidas não sejam em vão, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo descreve o que aconteceu quando ele veio de Filipos. Ele saiu de Filipos e foi para Tessalônica. Aí ele viveu e ministrou aos tessalonicenses. E ele diz, por vocês mesmos sabem, irmãos, que nossa saída a vocês não foi em vão. Por que não? Porque a Bíblia conta que o apóstolo Paulo, ele sofreu muito em Filipe. Mas ele fala, olha, assim como nós somos maltratados em Filipos, assim como nós temos sofrido em Filipe, assim como vocês sabem, tivemos a ousadia em nosso Deus de falar a vocês o evangelho de Deus em meio a muita oposição. Por isso que eu digo, irmãos, a ousadia, fala mais uma vez assim, ousadia. Ousadia, não só nessa palavra de ousado, que no significado do português, aquela pessoa que tem coragem, aquela pessoa que não volta atrás, aquela pessoa que age, mas ter ousadia, não só ter ousadia, mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, ousadia em Deus. Em Deus. Aqui apóstolo Paulo, em Tessalônica, ele fala que não foi em vão. Embora ele ficou um tempo muito curto nessa cidade, ele diz que aquilo que ele fez, as palavras que ele disse, as ações não foram em vão. E a razão pela qual sua vida não era vazia e nem ineficaz, era porque ele tinha ousadia em Deus e pregava o evangelho com coragem. Quantas pessoas
Já me procuraram e falaram: pastor, mas a minha vida, mesmo na igreja, mesmo fazendo os afazeres, a minha vida continua vazia. Será que realmente nós temos sendo ousados em Deus? Temos tido essa coragem, ousados? Porque a gente vai perceber aqui que na vida do apóstolo Paulo, diante de todas as coisas que ele passou, ele diz assim, ó, para eles, para os Tessalonicenses: olha, na nossa vida aqui, a nossa permanência não foi em vão. E eu quero dizer para você, irmãos, tudo que você está fazendo para Deus, para os seus familiares, aquilo que você está fazendo, tendo ousadia em Deus, não será em vão. Nós aprendemos aqui que a ousadia, ela é necessária, porque ela evita que a nossa vida seja em vão. Ela evita que as nossas vidas valem a pena. Ela nos impede de chegar ao fim e dizer assim: nada aconteceu. Não houve significado na minha vida. Eu não vivi, ou melhor, eu vivi em vão. Qual o significado que eu tive? Agora, uma coisa notável nesse texto, irmãos, que no versículo 1, referindo-se ao que aconteceu com os Tessalonicenses, ele fala assim: nossa visita a vocês não foi em vão. Nossa visita a vocês não foi em vão. Ou seja, ele diz: algo aconteceu com você, algo mudou na sua vida, nós ministramos na sua vida e vocês mudaram. Olha, vocês não estão adorando outros deuses, vocês estão se reunindo regularmente, vocês estão crendo no nosso Deus verdadeiro. Então, com essa ilustração, Paulo fala assim para os Tessalonicenses: a nossa vida não foi em vão. Não foi em vão, porque vocês não estão adorando os inimigos de Deus, vocês voltaram os seus corações para o verdadeiro Deus. Mas aqui que me surpreende, irmãos, é no capítulo 2, do versículo de 2 a 11. Não há uma palavra dizendo para os Tessalonicenses, falando assim: olha, vocês são muito bons. Mas o apóstolo Paulo começa a falar sobre ele mesmo. Ele parece que começa a se defender-se. E eu gostaria que você que abriu a Bíblia, lesse comigo do versículo 2 ao versículo 11. Mas não vamos ler de novo, vou pegar só os principais tópicos aí dos versículos. Por exemplo, no versículo 2, na letra A, ou melhor, parte A, fala assim: sofremos e fomos maltratados em Filipos. Parte 2, capítulo 2, ou melhor, versículo 2, parte C: tivemos ousadia para anunciar o evangelho a vocês. Versículo 3: a nossa exortação não procede de erro e nem de engano. Versículo 4: como fomos aprovados por Deus, assim nós falamos. Versículo 4: falamos para agradar a Deus e não aos homens. 5: não bajulamos, não cobiçamos ou buscamos glória dos homens. Versículo 7: fomos como uma mãe, eu não sei qual versículo, está aí no seu, toma com a ama, que alimenta os filhos e deles cuida. Versículo 9: trabalhamos noite e dia para não vos sobrecarregar. Versículo 10: fomos piedosos, retos, irrepreensíveis para contigo. E versículo 11: exortamos e encorajamos como um pai. Agora, por que Paulo fala sobre isso? O que Paulo está dizendo? Por que ele não começa a falar a respeito dos Tessalonicenses, mas ele volta a conversa para ele e começa a se defender-se? Paulo está dizendo, olha, ele não fala assim: porque a nossa visita para vocês não foi em vão, vocês melhoraram. Ele não fala dos ministérios deles, mas de alguma maneira ele fala sobre o que estava acontecendo com ele. E eu penso comigo, e eu tiro aqui duas observações. Por que Paulo, ele tem mais, mas eu tiro para mim duas conclusões que eu tive. Por que Paulo faz essas declarações? É que o apóstolo Paulo estava sendo caluniado pelos oponentes em Tessalônica. Como ele estava sendo caluniado, então ele começa
a lembrar as pessoas do que estavam ou que aconteceu. Se você ler o livro de Atos no capítulo 17, você pode observar, por causa de ciúmes, por causa de algumas coisas, algumas pessoas se levantaram contra o apóstolo Paulo e contra os líderes e autoridades daquela igreja naquela época. E Paulo ainda, ele fica preocupado com a situação, a perseguição da igreja que estava enfrentando. E evidentemente os inimigos do Paulo estavam dizendo que ele era o quê? Ele era enganoso, ele estava buscando elogio dos homens, que ele estava sendo ganancioso, que ele queria o dinheiro deles e que ele usava de lisonja para obter. Se você ler o capítulo 17 do livro de Atos, se Paulo não corre para Bereia, ele ia passar muito aperto. Ele ia passar muito aperto, porque ele estava sendo o quê? Perseguido. Algumas pessoas estavam furiosas pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, porque a igreja estava ali ensinando. Aí no versículo de 2 a 11, o apóstolo Paulo está lembrando aos Tessalonicenses de que ele realmente sabe sobre ele. Estava falando assim, ó, igreja de Tessalonicenses, vocês sabem muito bem a meu respeito. Aí ele começa a falar do versículo 2 ao versículo 11. 6 vezes ele disse, como vocês sabem, ou vocês se lembram, ou vocês são testemunhas. Mas a preocupação de Paulo aqui não é principalmente consigo mesmo. A verdade é que Paulo estava preocupado não era somente com ele, mas era a preocupação com os crentes de Tessalonicenses. Porque uma vez prejudicando Paulo, a igreja seria afetada. Se eles conseguissem derrubar Paulo, muita gente da igreja de Tessalonicenses seria afetada. Então, a fé deles, o apóstolo Paulo estava preocupado com a fé daquele povo. Porque, querendo ou não, o apóstolo Paulo era uma referência para eles. Então, o que Paulo realmente está aqui é defender a igreja de Tessalonicenses. Defender a fé. Essa é a razão pela qual ele fala tanto sobre o seu ministério. Aí no versículo 1 ele fala, vocês sabem que nossa visita a vocês não foi em vão. E então por 10 versículos ele fala sobre a autenticidade do seu próprio ministério. Então o que ele está dizendo, olha, o nosso ministério para vocês não foi assim em vão, não foi mudado. Vocês se afastaram dos ídolos. Vocês estão dispostos a crer em Cristo com alegria. Portanto, não joga fora a sua confiança. Os seus oponentes, que difamam o seu ministério, a sua vida. Aí o apóstolo Paulo está falando sobre ele. Lembre-se de como realmente, quando eu estava lá, que eu não era lisonjeiro, eu não era ganancioso, eu era usado em Deus e arrisquei minha vida para pregar o evangelho para vocês. Eu trabalhei dia e noite. Fomos como mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Foi a ousadia de Paulo em evangelizar que evitou que a sua vida fosse em vão. Foi a ousadia de Paulo que evitou que a vida dele, que o ministério dele, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, fosse em vão. Será, irmãos, que a nossa ousadia que evitará que as nossas vidas sejam insípidas? Será que a ousadia em Cristo, será que vai evitar que a minha vida seja vazia, que a minha vida seja fraca, que a minha vida seja insignificante no final? Tudo o que eu fiz, eu olhando para trás e falar assim, olha, não deu em nada. A minha vida está vazia ainda. Mas Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 5 a 6. Nosso evangelho não veio a vocês apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, com plena convicção. Em outras palavras, o que ele está dizendo assim, olha, não veio em vão. Como dizem no capítulo 2, versículo 1. Então ele continua exatamente como no capítulo 2, versículo 2. No versículo 2,
em referência aí ao seu próprio ministério. Ele diz: assim como vocês sabem que tipo de homens provamos ser entre vocês por sua causa, ou seja, pregar com ousadia em face do perigo. Então ele, explicitamente, como o seu ministério os afetou. E ele diz assim: a ousadia, irmãos, de Paulo impediu que o seu ministério, a sua vida, naquele momento, fosse em vão. Amém? Amém. Portanto, a primeira resposta para a primeira pergunta que eu fiz: por que a ousadia é necessária? A ousadia é necessária porque ela evita que a nossa vida seja em vão. Tudo que a gente faz, tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, tudo que nós fazemos para Deus, não seja em vão, se a nossa ousadia for no Senhor. Mas se não for com ousado, irmãos, as nossas vidas serão ineficazes, infrutíferas, insignificativas. Mas pelo contrário, se eu tiver ousadia no Senhor, a minha vida será eficaz, frutífera e significativa, traz mudança para a vida das pessoas, e a gente traz as pessoas para Cristo, criando coragem. E nada mais significativo, irmão, sabe o que é? Conduzir pessoas para a presença do Senhor. Tem algo mais glorioso do que isso? Tem algo mais glorioso do que trazer alguém pela presença do Senhor? Isso é muito significativo. Mas como que você consegue ousadia? Como que a gente consegue tanta coragem e ousadia no Senhor? Aí eu gostaria que você respondesse comigo: em Deus. Irmãos, você não consegue ousadia lendo bons livros. Você não consegue ousadia tendo uma vida religiosa, apenas vindo nos cultos e frequentando a igreja. A ousadia você consegue tendo um relacionamento com Deus. No versículo 2, ele fala: depois que já havíamos sofrido e sido maltratados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita oposição. Ou seja, tivemos ousadia em Deus, ousadia em nosso Deus. Ousadia de Paulo estava em Deus. Irmãos, o que Paulo passou, nós não estamos passando. Você não sabe o que é, eu também, logicamente eu não sei, mas pelos conhecimentos que nós temos, não na prática, mas pelo que a gente vê, sendo preso, sendo chicoteado, correndo o risco de ser morto, por pregar o Evangelho. Mas mesmo assim a gente observa que o apóstolo Paulo, ele não deixou de transmitir a sua mensagem, porque ele tinha ousadia em Deus. O que você tem passado? Quais são as nossas dificuldades? Será que nós estamos tendo a mesma dificuldade que o apóstolo Paulo? Será que alguém nos prendeu em casa? Será que alguém nos encarcerou? Será que alguém pegou um chicote, nos prendeu e nos açoitaram? Será que nós fomos para o presídio? Será que nós temos sido tantos difamados ao ponto de multidões correr atrás da gente, como aconteceu com o apóstolo Paulo, entre outros discípulos que estavam juntamente com ele? Irmãos, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, mas uma coisa eu aprendo aqui nesse versículo: ousadia em Deus. Quando ele chegou em Tessalonicense, estava aquele alvoroço, e ele começa a falar: olha, nós temos ousadia em Deus, por isso nós estamos aqui. Nós somos ousados em Deus. Nós não ganhamos nada com isso. O apóstolo Paulo: dinheiro, nós trabalhamos de noite para não pesar a igreja. Nós não precisamos de nada. Pelo contrário, a ousadia em Deus fez com que nós
estivéssemos aqui, estamos daqui novamente para ministrar a palavra para vocês. Irmãos, Paulo havia sofrido em Filipos. A Bíblia fala que havia arrastado publicamente. Você sabe o que é ser arrastado? Alguém já viu uma pessoa ser arrastada publicamente? Paulo havia sido arrastado para o mercado da cidade. Ele tinha sido acusado de sedição por expulsar um demônio de uma garota. E as pessoas estavam furiosas por isso, porque ele chegou, expulsou o demônio de uma menina e colocou ele à prisão. Passou a noite na prisão. Aí agora em Tessalônica, a Bíblia fala lá no livro de Atos, capítulo 17, uma turba ainda estava enfurecida com o apóstolo Paulo. Por pouco ele escapou e foi para Bereia. Eu lembro bem que o Wilson, na época nós fizemos uma gincana bíblica bem dinâmica e gostosa, do livro de Atos, sobre o livro de Atos. Ele fez uma música do apóstolo Paulo fugindo para Bereia. Irmãos, esse foi o cenário para o ministério de Paulo. Deixa eu te falar, o ministério do Paulo não foi fácil. A gente fica lamentando pelas nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e são muito, realmente. Eu não presencio a vida de cada um não, mas eu tenho os meus problemas, tenho minhas dificuldades. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu nunca fui arrastado pela rua fora. Eu nunca fui preso. Eu nunca levei uma chibatada nas costas, exceto pelo meu pai me corrigindo. Uma chibatada nas costas, ou nas nádegas, e sendo exposto publicamente. Não. Você não sabe o que é isso. Mas esse aqui, esse personagem da Bíblia, está nos ensinando, nos trazendo uma grande lição: ser ousado em Deus. Irmão, só os ousados em Deus é que vão suportar mesmo. Porque a luta que está para vir, não vão ser para os fracos não. A luta que está para acontecer no Brasil e no mundo, não vai ser para os fracos. Eu falo fraco, irmãos, fracos na fé, aqueles que estão dormindo. Mas serão vitoriosos aqueles que, assim, estão realmente ousados no Senhor, firmes. Aí ele passa a noite na prisão, e naquele ambiente, mesmo encarcerado, ele prega o evangelho com coragem. Sabe por quê? Porque ele tinha ousadia em Deus. Ele tinha ousadia em Deus. Eu fico observando algumas pessoas, e eu fico falando: Senhor, eu queria e quero, eu preciso ser assim. Pessoas no hospital, irmão, doente, e tem ousadia de sair da cama dele e pregar para outras pessoas. Isso aí eu vejo, ousadia em Deus. Ele não fica esperando com os outros falar assim: olha, vem cá, eu estou precisando. Irmão, a gente precisa de orar para os doentes, enfermos. Estou falando que eu já passei por situação também, fiquei internado. Mas eu vejo ousadia nas pessoas, coragem de pregar o evangelho, mesmo no leito da morte. Irmãos, o apóstolo Paulo estava no caminho, sabe o quê? Não tinha como ele retroceder. O apóstolo Paulo, juntamente com os outros discípulos, não tinha como. O que restava para ele, sabe o que é? Era morte. Ele sabia isso. Não foi só o apóstolo Paulo, não. Teve muitos mártires que morreram por causa do evangelho de Jesus Cristo. Eu não vou citar aqui os nomes, que são muitos, que morreram em prol do evangelho de Jesus Cristo. Hoje, uns por evangelizar os índios morreram de doenças, outros por evangelizar no meio da mata, outros porque foi morto mesmo, porque pessoas mataram. Cada um de uma forma significativamente. Aí eu pergunto para você: será que essas pessoas são ousadas em Deus ou não? Irmãos, a Bíblia fala que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele mesmo fala, né? A vida dele foi entregue totalmente a Deus. Para ele, tanto faz viver, tanto fazia
morrer. A sua vida estava escondida em Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 3. Ele confiou em Deus, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Ele esperava em Deus, Romanos 15, 13. A glória de Deus era mais atraente para Paulo do que qualquer conforto eterno, ao ponto de dizer em Romanos 8, 18, eu considero como um sofrimento do tempo presente, não são dignos de ser comparados com a glória que já se revelada em nós. O que você tem passado? Será que alguém está falando, está fazendo, está acontecendo? Tenha no seu coração, na sua vida, Senhor, eu estou sofrendo, não sofrendo por outras coisas, mas sofrendo por amor ao Evangelho, mas nada se compara, Pai, aqui na terra a glória que está preparada para mim. O apóstolo Paulo não estava esquentando a cabeça com mais nada não, irmãos. O que negócio que ele queria fazer, sabe o que era? Era fazer a vontade de Deus. Deus era tão real, Deus era tão poderoso, tão sábio, tão totalmente comprometido em fazer tudo para o bem de Paulo, que ele sabia que nada poderia separar do amor de Deus. Ele fala, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, ou poderes, altura e profundidade, ou qualquer outra coisa em toda a criação pode me separar do amor de Deus. Tem alguma coisa separando você do amor de Deus, irmão? Fala como o apóstolo Paulo, olha, nada nessa vida pode separar-me do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, principados, potestade. É assim, irmãos, que a minha ousadia deve estar em Deus e não em mim mesmo. Ousadia em mim mesmo, não, ousadia em Deus. Isso tenha sido fonte de toda ousadia em todos os mártires. Eu trouxe aqui uma ousadia de um mártir conhecido como Hugh Mackay. Hugh Mackay, ele foi um dos pregadores importantes na Suécia, no ano de 1960. E ele tinha uma turma, um grupo de pessoas que se juntaram para pregar o Evangelho, e ele morreu muito novo. Ele morreu antes dos 30, se não me engano, aos 25 anos. Mas ele foi vocacionado para pastorear, para pregar o Evangelho. Mas naquela época, estava proibido, naquele lugar, de pregar o Evangelho. Resumindo, e como ele estava doente, estava fraco, ele não conseguiu se afastar e correr rapidamente como os outros grupos. Ele ficou para trás e pegaram ele. E naquela época, na verdade é Escócia, irmão, não é Suécia, não, é Escócia. E naquela época, eles tinham uma botina para fazer, como é que fala? Esqueci o nome, mas colocava Alguém falou alguma coisa? Colocava aquela botina nos seus pés até na altura do joelho, para fazer um tipo de maldade, eu esqueci o nome, irmão. E a mando de alguém, eles colocavam uma cunha nessa botina, e ia dando martelada ali dentro daquela cunha, até ele falar. Irmãos, a história fala que ele levou cerca de 11 marteladas, até a perna quebrar. Essa botina era feita de ferro, e a perna dele quebra, ele desmaia, e depois acorda e ele enforca ele. Mas antes, quando ele estava sentindo aquela forte dor das marteladas, ele disse, olha, eu protesto solenemente aos olhos de Deus, não posso dizer mais nada, eu não vou falar onde que o grupo está. Ele não queria dedurar, irmão, mesmo diante daquilo que ele estava fazendo com ele. Embora todas as juntas do meu corpo estivessem tão angustiadas quanto a minha perna. A perna, irmão, naquele momento não seria útil para ele mais para diante.
porque o que esperava para ele era a morte. Então ele foi condenado à execução, e as suas palavras finais ficaram famosas, se tornaram um grito de alguns mártires posteriores a ele. E eu quero dizer para vocês o que ele falou aqui. Ele diz assim: agora, na hora que ele ia morrer, antes de ser enforcado, ele diz: agora, deixo de falar mais às criaturas e volto a minha fala a ti, Senhor. Agora começa a minha relação com Deus, que nunca será interrompida. A Deus Pai, Mãe, Pai e amigos e parentes. A Deus do mundo e de todas as delícias. A Deus carne, a Deus bebida, a Deus sol, lua, estrelas. Bem-vindo Deus Pai, bem-vindo doce Jesus, o mediador da nova aliança. Bem-vindo, bendito Espírito de graça, Deus de toda consolação. Bem-vindo glória, bem-vindo vida eterna, bem-vinda morte. Essa foi as últimas palavras que ele falou. Irmãos, a vida de Hugo, ela não foi vivida em vão. A sua morte não foi em vão, porque ele teve ousadia em Deus. Olha, vocês acham que eu vou negar a Deus só porque vocês estão me levando para a forca? Vocês acham que eu vou negar ao Senhor só porque vocês vão fazer maldade comigo? Não, não. Eu estou mais perto de Deus do que nunca. Irmãos, o Senhor se revela a nós com tanto poder e beleza que vivamos nele mais do que qualquer outra coisa. E nós tenhamos ousadia em nosso Deus. E a pergunta final que o texto responde é: o que tem que acontecer dentro de nós para sermos pessoas ousadas? Certa vez um homem daqui da igreja, um malandro, chegou lá numa favela, onde ele residia com a sua igreja. Chegou com a arma e apontou a arma para ele e falou assim algumas coisas, achando que ele ia deixar de fazer a obra do Senhor. Recentemente, eu não sei se foi o pastor Antônio, não sei se foi a mesma situação. E ele disse: olha, não tem problema se me matar, porque... Qual foi a fala dele? Você perdeu o seu lugar. E eu vou lá para o seu lugar. E o seu lugar é o inferno. Irmãos, aquele homem não teve coragem de puxar o gatilho. Ele deu meia volta, deixou a arma cair e foi embora. Mas mesmo que viesse a acontecer, não ia negar. Sabe por quê? Eu chamo isso de ousadia em Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: será que a gente tem sido ousado em Deus nas pequenas coisas e negado ao Espírito Santo? Nas pequenas atitudes, nos pequenos atos? Se nós negamos o Senhor nos pequenos atos, irmãos, e nos extremos, o que será de nós? O que deve acontecer comigo para eu ser ousado? Deixe-me apenas mencionar duas coisas que Paulo enfatiza aqui. Primeira coisa, 2 obstáculos que a ousadia, irmão, atrapalha a ousadia da pessoa: amor pela aceitação, elogios humanos, amor pelos confortos e segurança que o dinheiro pode comprar. Esses dois, eles devem ser quebrados, que é libertado do amor, da aceitação e o louvor humano. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso é ser uma pessoa ousada. No versículo 4b fala assim: olha, falamos não para agradar a homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. Irmãos, uma coisa que pode nos atrapalhar a sermos ousados é isso aqui, ó: amor da aceitação e louvor humano. É fazer as coisas para Deus recebendo louvor. Uma vez que eu não recebo, eu não faço para Deus. Mas o apóstolo fala: olha, eu não estou fazendo coisa nenhuma para agradar vocês. Eu não preciso da aceitação de vocês. O que eu faço para Deus,
No versículo 6 fala: mas buscamos a glória dos homens, nem buscamos as glórias dos homens, nem de vós e nem de outros. É como se ele tivesse livre, irmãos, da necessidade de fazer algumas coisas para agradar as pessoas. Talvez tem muita gente que tem essa necessidade de fazer algo para agradar as pessoas. Não, a pessoa ousada, ela faz as coisas para Deus sem esperar algo em troca. É assim que nós falamos aqui no voluntariado: amar a Deus sobre todas as coisas e servir a Deus, e servir ao próximo. Ele não precisa de elogios de amigos e também de inimigos, e também da livre necessidade de ficar lisonjeando e também de ficar massageando o ego das pessoas e ficar enganando. O apóstolo fala assim: não precisamos disso, porque eu não preciso de elogio e também não preciso de ficar elogiando ninguém. No versículo 5 ele fala: nunca viemos com palavras lisonjeiras. Olha, nós nunca viemos aqui na igreja de Tessalonicenses com palavras lisonjeiras, como vocês sabem. Irmãos, sabe, o vício da aceitação, isso é um vício. As pessoas não me aceitam, por isso que eu fico, triste. Tem gente que fala assim: eu não fui convidado para uma festa, será que ele não gosta de mim? Meu irmão, se ele não foi convidou você, é porque ele não te quer lá, amém, glória a Deus, vamos seguir o barco. Não quer dizer que ele não te ama. E também você não pode ficar chateado se ele também não te chamar. Vamos seguir. A gente não precisa ficar vivendo a nossa vida querendo e só fazer as coisas se receber alguma coisa, se receber algo em troca, reconhecimento de elogios, e que aleja tantas pessoas, e foi quebrado na vida de Paulo isso. Ele era livre, portanto, ousado. Outra coisa que a gente precisa libertar é do dinheiro e do conforto. O dinheiro é ótimo, é bom, é ótimo. Glória a Deus pelo dinheiro que nós temos, amém? E eu oro para que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Vocês cada dia sejam mais próximos. Mas o problema todo é quando o dinheiro começa a nos tirar algumas coisas. É como a gente começa a querer que o dinheiro nos traz segurança, e realmente o dinheiro um pouco ele traz segurança, traz conforto, mas aí começamos a depositar só a nossa confiança no dinheiro. No versículo 5, novamente, Paulo fala assim: olha, nós nunca viemos com palavras lisonjeiras, como vocês sabem, nem pretexto de ganância. Olha, eu não sou ganancioso, eu não estou aqui com vocês trazendo a mensagem para a igreja de Tessalônica para ficar rico. Deus é testemunha, ele não estava lá atrás do dinheiro das pessoas. Isso não interessava para ele. Ele podia falar com ousadia, sem medir suas palavras, para fazer os amigos assim, até mais ricos do que ele. Aí no versículo 9, Paulo mostra, dizendo assim que ele tinha liberdade financeira. Olha, vocês se lembram, irmãos, do nosso trabalho e fadiga? Como trabalhamos noite e dia? Para não sermos pesados para nenhum de vocês, nós anunciamos o evangelho de Deus. O que o apóstolo Paulo fala? Olha, eu trabalho, eu não preciso. Então, para não ser pesado a igreja, o que importa é a ousadia que nós temos de lhes entregar a mensagem, a palavra do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo estava com as mãos limpas. Ele queria ser ousado, queria ser livre para falar o seu discurso, não preso nessas coisas. Irmãos, o caminho para a liberdade, olha que alegria. Olha, nada me prende. Eu não sou apegado em nada, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho liberdade. Portanto, irmãos, pelo menos duas coisas devem acontecer para que eu e você possamos ser ousados. Livrar da necessidade de aceitação e dos elogios humanos. Temos que livrar da necessidade de conforto e segurança que o dinheiro pode comprar. Se nós fizermos isso, nós seremos livres, seremos ousados. E o caminho para a liberdade é obter, sabe qual a aceitação? De Deus. Não é a aceitação dos homens, é a aceitação de Deus. Tem gente que fala assim: mas eu não faço isso porque as pessoas não podem gostar do que eu falo. Meu irmão, a aceitação é de Deus.
não a dos homens. Não espera nada dos homens não, tá? Se você esperar alguma coisa de homens, nós vamos nos perder. Jesus, quando ele passou nessa terra, não esperou nada dos homens. Quando Pedro abriu a boca, falou coisas que eram contrárias àquilo que ele estava pensando que de fato deveria acontecer. Não, Senhor, nós vamos com o Senhor até a morte nós vamos com o Senhor. E Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, não é bem assim, não vai acontecer isso. A primeira oportunidade você vai correr, porque Jesus sabia, elogios de homens, não poderia viver sobre isso. Mas ele que estava esperando a palavra de Deus. Paulo teve a sua aprovação de Deus, ele não esperava a aprovação humana. Apóstolo Paulo, ele tinha um futuro em Deus, por isso nenhuma afronta, nada poderia parar ele. Irmãos, quando eu sou usado por Deus, quando você é usado por Deus, nada vai parar você, nada vai parar. Quantas vezes eu converso com alguém, não só aqui da igreja, com outras pessoas também, e a pessoa fala: mas o fulano de tal, você falou uma palavra tão pesada lá na igreja, aí eu desanimei. Meu irmão, você não é ousado em Deus. Palavras ferem realmente pessoas. Quanto mais a gente lida com pessoas, mais a chance da gente prejudicar, falar coisas e também ouvir. Mas a minha vida deve estar em Deus. O Senhor nos faça ousados, senão nossas vidas serão vividas em vão. A nossa ousadia vem de Deus, porque somente Ele pode provar você, somente Ele pode colocar no seu coração, somente a sua segurança, somente o seu conforto, somente Ele pode quebrar o medo. Que o Senhor nos faça como esse Hugo Macaio, que em meio às dificuldades, em meio às lutas, e até nesse momento tão ruim que ele passou, a gente pode dizer: adeus Pai, adeus Mãe, adeus amigos e parentes, adeus do mundo e de todas as delícias, adeus da carne, da picanha, do refrigerante, do suco, adeus sol, adeus lua, adeus estrelas. Bem-vindo Deus e Pai, bem-vindo doce Senhor Jesus, bem-vindo bendito Espírito de graça, bem-vindo glória, bem-vindo vida eterna, bem-vinda morte, bem-vindo Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode. Então nessa noite se coloque de pé, seja ousado no Senhor. Vou orar. Eu não sei qual situação que você se encontra, mas essa mensagem, assim como veio para mim, o Senhor também está falando com o seu coração nessa noite. Seja ousado no Senhor. Que as cadeias, as correntes venham cair e você possa caminhar no Senhor e não desistir do Senhor. A luta, ela continua até a volta de Jesus. Nós teremos um caminho longo, a trilhar. E nós precisamos entender que a ousadia no Senhor fazer com que a gente